a paz do Senhor. E é interessante, quando a gente fala sobre a reencarnação, a gente fala sobre esse processo, e eu me lembro que quando eu entrei no Espiritismo, eu ficava muito naquela dúvida, e eu ouvia muito pessoas da mesma idade, né, perguntar, né, mas a encarnação é diferente de reencarnação, né? E aí a gente sempre pesquisava, ia atrás de tentar entender um pouco, e é preciso a gente iniciar falando um pouco no contexto, e aí vai do meu lado de professora, a gente tenta entender o contexto da palavra, né? Então, encarnação é você de fato encarnar, você tornar-se carne. É você sair, como a gente diz, do mundo espiritual, né? Você vai se fazer humano e você vai. É uma ação do espírito que está numa condição no mundo espiritual, um ser errante, e automaticamente ele vai se tornar material numa vida terrena. Né? Então, ele vai compor a sua condição de espírito, além de espírito, ele vai, vamos dizer assim, compor a sua condição com a matéria. Então, a partir daí, para ele entrar num determinado contexto corporal, terreno, né, ele precisa da carne, ele precisa encarnar. Né? E reencarnar é você voltar à vida sucessivas vezes. Ou seja, você encarnou, aí você desencarnou, aí vai encarnar, ou seja, vai reencarnar, você vai vir outras vezes, né? Você vai estar na Terra outras vezes. Só para que a gente possa entender esse contexto. É que às vezes as pessoas perguntam e às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Quando a gente fala também sobre a encarnação, isso faz pensar em nós. Eu gosto muito de pensar o seguinte, imaginar como foi que nós encarnamos, né? E isso nos faz pensar em várias literaturas. A gente, de base, pegamos a codificação, claro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tantas outras literaturas, e tantos outros livros, né, os livros da codificação, e os livros de complementares que nos ajudam. E aí, quando a gente fala sobre encarnação ou reencarnação, nesse contexto de vir à carne, né, de estar encarnado, nós pegamos inicialmente a questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu acho que tem que ser começado com ela, para que a gente possa, de fato, entender, né, esse objetivo da encarnação, para que a gente possa compreender a essência base no processo da encarnação. Então, diz assim, qual o objetivo? Né? Kardec questiona, traz essa questão, o seu questionamento, ele diz, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que esses espíritos precisam encarnar? Qual é a necessidade, né, da gente vir à Terra? Para que precisa nascer, vamos dizer assim? E aí eu vou pegar a colinha do livro, né, dos Espíritos, que diz assim: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Eu paro nessa parte que eu acho muito interessante, né? E a gente diz assim: chegar à perfeição, como assim? Isso nos dá a entender que as nossas existências, cada encarnação que nós temos, ela tem como objetivo verdadeiramente o quê? Nós melhorarmos, nós evoluímos. Então, o nosso processo existencial não é um processo, vamos dizer assim, de vir ao mundo, de estar na Terra e não ter um objetivo específico. Nós temos objetivos, nós temos um planejamento muito bem organizado por nós, quando nós, enquanto espíritos, temos uma condição de fazer esse planejamento, mas também pela equipe espiritual. E isso não é Ilha que está dizendo, isso nós vemos lá no livro Os Mensageiros, isso nós vemos lá no livro, nós vemos em vários livros da coleção de André Luiz, e nós vemos no processo, estou esquecida agora do título, do livro da reencarnação de Segismundo, vai chegar Missionários da Luz. E aí nós vemos que vai falar sobre isso, né? Então, detalhadamente explicando, né, sobre o processo da gente de encarnação. Então, nós estamos aqui para evoluir. Eu gosto muito de lembrar contextos de histórias, né, de situações. Então, lá no livro dos Missionários da Luz, quando vai falar da reencarnação de Segismundo, vai falar, né, que ele estava no mundo espiritual e que aqueles que foram escolhidos para serem os seus pais, eles já encarnados, já estavam na Terra, já tinham um filho nessa nova existência, e
Segismundo vai conhecer a sua família na Terra. Então, a equipe espiritual que acompanha Segismundo, que está com ele, ou seja, são espíritos amigos, são espíritos familiares que estão para o auxiliar, vão junto com ele, o levam à Terra para ele conhecer a sua família. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Mas antes de tudo isso acontecer, o próprio Segismundo já tem tido uma conversa com a equipe e com os seus, né, vamos dizer assim, apoiadores do novo processo existencial, e o seu próprio guia espiritual, os seus amigos e mentores, informam para ele da necessidade dele reencarnar para ele poder perdoar, para ele poder entender o conceito de amor, para ele poder restabelecer novos sentimentos, desenvolver em si virtudes e automaticamente retirar dele defeitos. Ou seja, é uma evolução. Né? O próprio guia espiritual já sinaliza a grandeza da oportunidade da reencarnação, no caso do Segismundo.